Olá, sejam bem-vindos para mais uma vacina de pensamento. Nós hoje temos connosco não um vacinador, mas dois vacinadores, a Rita Castro Neves e a Daniel Moreira. Muito obrigado por ter aceitado. Olá. É para mim uma novidade fazer uma gravação com duas pessoas, portanto, vamos ver como é que isto corre. E eu começo já por vos perguntar o que é que são para vocês vacinas de pensamento, antes de avançarmos para as vacinas que supostamente tomaram. Quem quer começar? Se calhar pode ser. Força. Eu, quer dizer, acho a ideia fantástica. Adorei saber que já era uma expressão que tu usavas, não é? Das Muito bem aulas, sim. nas aulas. Mas que já E, vem da minha mãe, já vem da minha mãe. ok. É engraçado, já vem da minha mãe. E que eu acho que faz todo o sentido e parece que ainda é mais premente agora, com esta, porque acho que as vacinas de pensamento são o que nos vacinam para sermos mais humanos e também temos instrumentos intelectuais e emotivos para irmos contra o pensamento único, as derivas ultraconservadoras, muitas vezes com contornos racistas, neocolonizadores, capitalistas. Foi a pensar nisso, foi a pensar nisso tudo que eu me lembrei disto, mas eu pergunto-vos, porque eu tenho percebido que nem toda a gente interpreta assim. E é por isso é que eu comecei a introduzir esta pergunta, como é que as pessoas conceptualizam a ideia de vacina, para perceber como é que é. Pois, Daniel, concordas, discordas? Não, concordo plenamente. sim, não, a ideia não era ter aqui um pensamento único entre nós, os três, mas eu acho que a questão é tão premente atualmente, não é? Até em Portugal, na Europa, a América, pronto, agora estamos-nos a livrar do Trump, mas isto tem sido assim. Esperemos que também tragam uma novidade, não é? Também para o Brasil e que haja aqui, mas é muito perigoso, assustador e por isso eu acho que Isso leva evidentemente à pergunta seguinte, que é, então em que vacinas é que vocês tomaram? Querem falar das vacinas comuns ou querem falar das vacinas que cada um tomou individualmente? Por onde é que querem começar? Não, vamos começar pelas comuns. Sim. Também porque as comuns é curioso, são mais recentes, Sim. não é? Nós estamos juntos como dupla há 5 anos, e há 6 anos, desculpa. Okay. Desde 2015. E somos uma dupla na arte e uma dupla na vida, e portanto há uma data de autores que entretanto se foram tornando mais importantes para o nosso trabalho. Sim, e que tem a ver com as questões da nossa pesquisa, da relação do nosso trabalho com a natureza e com a ideia de fazer caminhadas na natureza. E que há um trabalho feito no próprio lugar que depois continua no ateliê. Que é aqui, não é? Que é este espaço onde nós estamos, que depois passa para o espaço expositivo ou uma publicação. Seja... Sim, nós também temos... Isso é um trabalho que me tem interessado muito, até porque, como vocês sabem, venho da antropologia e, portanto, esta ligação entre antropologia e arte é um aspecto que me interessa muito e aos meus estudantes, naturalmente. Claro. E tem sido muito importante para nós algumas vacinas. Esse lado da pesquisa antropológica também nos interessa bastante, embora não sejamos tão conhecedores, obviamente. Sim. Mas eu acho que há aqui dois tipos de conhecimentos e de pensamentos importantes para nós. Uns que são quando nós estamos no lugar da caminhada, seja uma caminhada, seja só estar num lugar, a sentir a temperatura, a percepcionar. E o encontro que nós temos com as pessoas que vivem esse lugar, que habitam, não é? E as histórias que eles têm para nos contar sobre o passado. Sim, que muitas vezes são os guardiões, as pessoas que habitam os lugares são os guardiões das histórias e da memória. E depois, claro, há o pensamento da geografia que nos ajuda sempre, ou da geologia, ou até da arquitetura. Muitas vezes o estudo da arquitetura vernacular. Mesmo a arte popular, não é? Sim, a arte popular, que é algo que nos interessa bastante, porque há um conhecimento muitas vezes muito, muito antigo, que parece que foi um bocadinho esquecido e que está sempre ali, não é? Latente. Isso, aliás, tem a ver com um dos pensadores, essa questão de um pensamento antigo e que parece que por vezes está esquecido, tem a ver com uma das nossas vacinas, digamos. Sim. Que é o... Quer dizer... Não, que é um pensador indígena, que é o Ayrton Krenak. E ele tem um livro que se chama Ideias
para adiar o fim do mundo, não é? Que é um tema que se fala muito, não é? Que o fim do mundo está aí próximo, e ele neste livro fala sobre essa relação do ser humano e o mundo, não é? E a natureza. Eu não te quero interromper, mas isto é espantoso, porque eu recentemente comprei o último livro dele, A Vida Não É Útil. Pois. Pronto. E gostei tanto, eu vou contar uma coisa, vou contar isto para toda a gente. Eu convidei para uma conversa. Estou à espera que ele me responda. Se ele me estiver a ouvir, por favor, aceite o nosso convite, este convite, que eu gostava imenso de o entrevistar, porque eu tenho também uma grande admiração por ele. E acho fascinante, isto não foi nada combinado, portanto, Não, nada. até me estou a arrepiar, porque eu convidei para uma conversa e fica aqui, vamos lá ver se ele aceita ou não, mas eu E o que é interessante é que tornei público. Exato. E o que é interessante é que este livro é antes do Covid também, não é? Este é muito recente, este que eu estou a falar é muito recente. Sim. Aliás, o Amanhã Não Está à Venda foi um livro que ele publicou em PDF logo no início da pandemia, em que falava precisamente da questão da pandemia, porque o Covid é uma consequência de todas estas questões climáticas e de preocupações das nossas preocupações ecológicas, mas de um contínuo de erros constantes que o ser humano tem andado a fazer. E, portanto, era quase, nós estávamos à espera que o Elton Krenak se pronunciasse, falasse connosco. E o que é muito interessante também no livro do Krenak, é muito curioso, são muitas vezes livros pequenos, Sim. e que está aqui tudo, e é que ele fala da relação do ser humano, que temos que resgatar e voltar a dar mais atenção a esta relação, que o ser humano é parte da natureza. Sim, é mais um elemento, não é? Não é o elemento, mas é mais um elemento. Como a rocha, a árvore da floresta, o rio Krenak. Uma das coisas com a qual me identifiquei completamente foi uma frase que ele usa neste último livro, que é a ideia de que nós somos uma praga. Exatamente, nós é que nós somos o perigo. Nós somos uma praga, que é uma coisa que eu ouvi na faculdade e que concordo plenamente. E foi ao ler aquilo até que eu disse, vou convidar o Krenak para uma conversa, porque eu gostava mesmo muito, eu gosto muito do trabalho dele e já há muitos anos. Sim, é incrível. Tem coisas extraordinárias. E acho que é muito interessante também, nós estamos a falar, não é, a partir da nossa realidade, porque há mesmo uma rotação na forma de pensar, que é a forma de pensar que culturalmente, historicamente, educacionalmente nós tivemos. Eu acho que isso é fantástico. E há um outro autor, que é mais a tua área, que é o Tim Ingold, que foi o Samuel Guimarães, um amigo que me chamou a atenção há uns anos, e que é um autor que tem sido muito importante para nós também, e que eu acho que vem trazer um lado académico, mais de referências, que inclui vários autores, não é? Portanto, e também é bastante interessante para nós pensarmos a partir desta reflexão do Tim Ingold, acho que... Nem de propósito, também comprei recentemente um livro. Estou a achar piada às coincidências. Pronto, andamos a tomar as mesmas vacinas, digamos assim. O que é muito interessante. Mas continuando. Exato, é isso. Estas são as vacinas comuns. Sim, temos mais. Vamos falar do... Por exemplo, o Torro. O Torro. Não é? O Alda no A Vida Esse nos não, esse não faz parte das minhas, ok? E por acaso este Walden passou a ter houve um grande foco sobre o Walden agora no início da pandemia, porque o que ele faz é isolar-se, não é? Sim. Ele isola-se e constrói a sua morada, vai para os bosques e constrói a sua casa. E vive como solitário, não é? Exato, e o livro é uma descrição dessa possibilidade, desse caminho da possibilidade, não é? De que podemos viver assim, andando, caminhando, construindo e com um mínimo. Eu acho que nesse sentido, para além de ser um pensador, é muito interessante voltarmos a ver estas possibilidades, estas descrições. Se calhar de um ponto de vista, só antes desse que é também, se calhar agora mais a pensar nos estudantes do Walkscapes do Carreri, que para quem se interessa por esta questão do caminhar, não é? Ele fala do caminhar como prática estética e faz um apanhado, que é um apanhado histórico das primeiras grandes, que é da história da humanidade, que é desde as primeiras grandes caminhadas e como do nomadismo.
do nomadismo e como Sim. os menis, que nós achamos incríveis, não é? Nós não sabemos bem como é que eles funcionam, mas provavelmente eram mapas, não é? Porque apontavam o caminho. Que também faltam elementos, não é? Porque Sim. pensa-se que havia mais elementos que faziam essa, Sim, por acaso o Orlando Ribeiro, que temos aqui, também fala essa dessa ideia, questão. essa ideia de linha, de guia. Não é? O Orlando Ribeiro também é um autor incrível, muito interessante do ponto que é não é, um geógrafo português. E este livro, bom, é mais para quem se interessa por questões mais específicas, como o granito, a civilização do granito no norte, o barro, no sul, e depois, nisso depois influencia a taipa, a cerâmica. Mas é aditivo. Nós, quando comprámos, estávamos a lutar, já vou pegar, para usaste o livro para ir à cozinha, vou ficar com ele. Isso eu acho que é mesmo. É curioso, não é? Geografia e civilização, e eu acho que é muito aditivo é sobre a nossa. E é sobre o nosso território, não é? Por isso é muito próximo. Tem essa. Outro escritor que é o Tanizaki, com o Elogio da Sombra. Okay. E onde ele fala. Vocês também, essa ideia da sombra luz. Sim. Por isso é que estamos aqui no ateliê entre a sombra e a luz. Exato, onde ele fala sobre as diferenças do Oriente e o Ocidente, não é? E a luz, e ver a luz na sombra, que isso é como prevenir contra tudo que brilha, não é? E, então esta ideia de ver a luz na sombra, que é uma coisa que nós aqui no Ocidente não valorizamos muito. Ele dá exemplos cotidianos. Do cotidiano, sim, como limpar as pratas, não é? Sim, que os europeus esfregam as pratas para elas ficarem a brilhar e que no Japão as pessoas apreciam que a prata esteja enegrecida, porque isso é que lhe dá a qualidade estética, isso é que demonstra, a sombra é que vai mostrar a qualidade estética do objeto. Ou, por exemplo, com umas lacas, comer numa laca preta no Japão faz sobressair e dá sombras à comida, e eu acho que isto é um olhar sobre o cotidiano que é muito revelador para quem nunca teve essa educação, não é? Que é o nosso caso. Isso tudo são vacinas fascinantes, sobretudo, por exemplo, para mim, que venho da antropologia, também tomei algumas dessas vacinas, mas eu gostava agora também, estas são as vacinas mais recentes, digamos assim, que vocês os dois estão a tomar neste momento. E as vacinas que vocês tomaram quando eram mais jovens e que fizeram seguir o caminho que trilham hoje? Há assim alguma que queiram dizer individualmente? Eu tenho assim um livro, e desculpem os meus estudantes e os meus amigos, porque eles já ouviram isto montes de vezes, mas eu tenho assim um de eleição, que eu acho que se houvesse uma biografia para a humanidade, do meu ponto de vista, não é? Do que eu conheço, o pouco que eu conheço, estava claramente no topo. Foi um livro que o meu pai me chamou a atenção, e que é Se Isto é um Homem, do Primo Levi. E acho que é assim, porque para quem não sabe, então, é um autor italiano que conta logo a seguir ao fim da Segunda Guerra Mundial o que foi para ele passar e sobreviver ao campo de concentração nazi de Auschwitz-Birkenau. E é um livro que ele descreve toda a estrutura organizacional do campo de concentração. Portanto, como é que se vai destituir as pessoas, tentar destituir ao máximo a pessoa da sua humanidade. Mas o que eu acho fabuloso no livro é como ele fala do horror do que o ser humano consegue ser e ao mesmo tempo da resistência que o ser humano consegue ter. E portanto são esses dois lados em que ele vai mostrando como é que as pessoas conseguem ir resistindo e, em alguns casos, sobreviver ao campo de concentração. Não são muitos sobreviventes, não é? Eu não estou a fazer um spoiler do livro, porque isto sobe-se logo no início, não é? Está a contar que sobreviveu. Mas é um livro que eu acho que devia ser mesmo obrigatório. E é uma excelente vacina para os dias de hoje. Exatamente, é mesmo. Porque é mesmo a partir de um facto histórico e de um horror histórico, vai contar, fala, no fundo. É fundamental que realmente as gerações mais novas tomem essa vacina para não se esquecerem do que é que foi, porque às vezes as pessoas parece que se esquecem dessas coisas e como é que rapidamente podemos cair nisso outra vez. E tu, Daniel, que vacina é que tu tomaste que foi assim tão impactante? Não, eu vou falar de alguns arquitetos que foram importantes para mim. Esqueci-me de dizer no início que a tua formação é arquitetura.
E a da Rita é fotografia, certo? Sim, eu por acaso primeiro fiz Direito, fiz o curso de Direito, mas depois Isso é uma revelação para o mundo. Não sabia. foi a minha primeira licenciatura, a minha licenciatura em Direito. Depois, mas como estava em Lisboa, fiz o arco e fiz logo simultaneamente a fotografia, depois deixei. Mas há assim um arquiteto que é o Oscar Niemeyer, que foi importante na minha forma de pensar a arquitetura, porque ele pensava a arquitetura através do desenho. E, e há um livro, um pequeno livro, que foi ele que desenvolveu, desde a paginação, da capa e os desenhos em diálogo com o texto, que se chama Conversa de Arquiteto. Não conhecia, confesso que não conhecia. E o desenho da capa é muito elucidativo do pensar, não é? Do pensamento que está ligado à mão que está a desenhar. E quando eu tive o privilégio de ver uma conferência dele, que ele explicava o trabalho dele através do desenho, e ele ia falando e ia desenhando, e aquilo para mim foi muito... Sabes que eu, quando entrevistei o Ângelo de Sousa, aconteceu isso. Eu fiquei impressionado, porque ele teve a conversa toda a desenhar. E no fim rasgou tudo. Pois, neste caso ele já tinha alguma idade, e então não, tinha uma pessoa que virava as folhas, porque ele já nem conseguia virar. Pronto, mas foi tão importante para mim aquele momento, da forma como ele quase não falava, ele desenhava e nós percebíamos o que aquilo queria dizer sobre o trabalho dele. Depois há outros arquitetos, o Peter Zumthor, por causa da preocupação que ele tem com o lugar e do conhecimento dos materiais. Ele vem de uma família de carpinteiros e todo o detalhe e o pormenor das construções dele. E isso foi muito importante para mim, a ideia de saber fazer. Depois o Le Corbusier, por causa da ideia da cidade verde, esta ideia de que os edifícios, a relação do desenho urbano e a relação com a natureza, e a ideia de pôr os edifícios em pilotis e deixar que a natureza Vai entrando. fluísse. Pronto, esses foram muito importantes na minha forma de ver a arquitetura e mesmo agora também. E agora, pois, quer dizer, aqui se nota agora no trabalho também que construímos juntos, não é? Sim, essas influências. dessas construções que nós fazemos em madeira, do pormenor, não é? Das construções e essa ideia de pensar com o desenho, para mim foi muito importante. E olhar para o que existe, não é? Porque parece que às vezes porque está tão perto não é importante. Isso tem até a ver com a nossa exposição, estávamos a falar. Sim, depois vocês recentemente fizeram uma exposição chamada Cortelho. Que é ainda está patente. Até ao dia 30, dia 30 de janeiro, na Sputnik, na Rua do Bom Jardim, no Porto. Como é que uma coisa está relacionada com a outra? Explica. Pois, então, porque o cortelho é uma estrutura assim em forma de iglu, que os arquitetos chamam em falsa cúpula, mas que tem a forma de um iglu, feita com pedras de granito. Com pedras do local, não é? Sem nenhum tratamento. Eles simplesmente pegavam nas pedras e iam colocando umas... Sem argamassa, chama-se junta seca. E isto há muito em várias aldeias do Jerez, à qual nós temos uma ligação afetiva, cultural, familiar. E familiar também. E esses cortelhos, há muito pouca coisa escrita sobre esses cortelhos, que eram abrigos para animais. Às vezes pessoas e animais, ou às vezes só animais. É uma coisa bastante pequena. E, portanto, é uma coisa que, digamos, está obsoleta, foi substituída por outras tecnologias mais avançadas. Mas é muito curioso porque ela, sem querer idealizar um modo de vida que era bastante rude e bastante duro, mas há um equilíbrio que se perdeu. Não é? E, por exemplo, nós na nossa exposição também usamos as giestas, que é uma planta, é uma metáfora incrível, porque a giesta, então, aqui no Norte, era usada para tudo, para fazer vassouras, sim, para fazer camas para os animais, para fazer camas, para fazer coberturas de casas, telhados. Para o forno, não era?
Sim, exatamente, para a lareira, para aquecer, que até dava um sabor, por exemplo, a carqueja, que é um tipo de giesta também, até se usa no arroz e dá um sabor especial quando se cose o pão. Era um elemento que estava ali, ao lado, não é? É também um coadjuvante porque é fertilizante do solo. E agora, como já ninguém tem essas práticas, não é? E não se cuida dos terrenos, não é? Já não há Agora é um necessidade de ter que. De usar, de E de utilizar. cortar, não é? E agora vê-se muito a giesta assim, até com uma grande dimensão, porque cresce livremente. Isso também cria um problema, porque agora com os incêndios as pessoas têm que Já está a pagar alguém já para pensei nisso. cortar. Pronto, portanto, uma É um coisa. equilíbrio que havia antigamente e lá voltamos nós outra vez ao Krenak. Exatamente. Sim. Aqui no Jerez, pronto. Mas Dessa questão do a desequilíbrio. questão humana da relação equilibrada, porque antigamente também as pessoas, os animais que comiam era muito pouco, não é? Pronto, era uma alimentação muito reduzida e nós estamos agora, sabemos que grande parte do problema do Covid, mas também em geral do problema das alterações climáticas, tem a ver com uma relação altamente desequilibrada, nomeadamente no consumo exagerado de animais, De não é? Na animais, sim. alimentação, tudo o que isso leva à desflorestação É. na Amazónia. Pronto. Portanto, esse desequilíbrio é uma coisa que de repente parece obsoleta, parece que afinal, se calhar, o ter só uma vaca e isso servir, e não termos a pecuária atual, não é? Massificada. E tudo era aproveitado também, não é? Sim. E depois, esteticamente, também é muito interessante o cortalho, porque a gente, quando olha, ele está, como é de granito, nós olhamos para a paisagem e muitas vezes não o vemos. Muitas vezes usa-se uma pedra grande que já faz uma parede do cortelho, não é? E depois, E depois, exato. sim, depois fica muito discreto Mimético. e discreto na paisagem. Quase que não. Até me lembro de um cortelho que nós temos que nós descobrimos que começámos a limpar o terreno e apareceu aquela Estava lá estrutura. no meio. Estava lá aquela estrutura. Olha, E- a conversa. Sim, diz Rita, Não, acaba. e só dizer que também esta questão que é uma coisa respigada do chão, não é? Temos aqui, não vamos Sim, não temos muito que mandar longe, vir. uma coisa que é feita noutro país e que é transportada, não, isto está aqui, então é isto que a gente vai usar, é isto com a gesta, com o como, e é assim um bocado olhar um pouco para isso para tentar aprender com essa nossa história, com esse nosso E fica passado. aqui precisamente o convite para irem visitar a vossa exposição, que me parece, eu ainda não vi, mas agora fiquei com muita vontade de ver, sou franco. Olha, e vocês já deram tantas sugestões, viram? Eu vi que se prepararam bem, foram buscar os livros. Eu vou agora fazer-vos uma maldade, que é, dos livros todos que falaram, vocês são capazes de, porque são muitas vacinas, são capazes de escolher um ou dois que, de alguma maneira, sirvam de sugestão, ou acham que não, e portanto ficam estas, porque depois vocês vão ter que mandar essa bibliografia toda. Podemos dizer mais? Em vez de dizer menos, em vez de eleger. Sugestões de leitura para terminarmos. Portanto, Eu acho que sim, o O Krenak. Krenak. E eu, no meu caso, o Primo Levi. Mas, por acaso, por exemplo, o Eduardo Galeano, que foi outro livro que o meu pai me falou nos anos 80, que era As Veias Abertas da América Latina. É um livro também incrível. Eu acho que para portugueses é fundamental, é uma vacina fundamental, porque é verdade que nós vivemos numa espécie de redoma do bom o bom a colonizador, narrativa do bom colonizador. o uso ao tropicalismo, que é uma coisa que ainda vem de trás. Exatamente. E eu acho que esta obra, que é uma magnum opus, não é? Um corpo de trabalho incrível desenvolvido por Eduardo Galeano, não só dá imensa informação que a gente realmente, apesar de ter de estudar coisas, não sabe muitas vezes como é que os países foram formados, nem o que é que as vicissitudes por que passaram. Eu acho que para Portugal é um bom português, para uma portuguesa é uma ótima vacina. Mas para além disso, mais uma vez, é a questão da humanidade, que também vemos no Primo Levi, um pouco a mesma situação, não é? O que é que pessoas conseguem fazer a outras pessoas? E como é que, apesar de tudo, também uma coisa positiva é como é que algumas pessoas conseguem ter experiências, como é que as pessoas conseguem criar experiências alternativas e de resistência. Não é? Eu acho que, por exemplo, isso também é. Sim. Mas eleger é difícil, só. Olha, eu acho que vocês deram realmente excelentes vacinas, excelentes sugestões. Eu gostei imenso, identifiquei-me imenso com aquilo que vocês disseram, sou franco, até porque lá está, venho da antropologia
Eu próprio revelei que há aqui pessoas que eu gostava de entrevistar, portanto é uma revelação mundial. Vamos ficar a aguardar. Exato, nós vamos estar aqui agarrados ao YouTube. Agora, eu depois, quando publicar esta conversa, vou-lhe mandar diretamente para ver se o convence, porque gostava muito. Mas, independentemente disso, acho que vocês deram um contributo extraordinário, foram muito ao encontro da minha ideia de vacina, como eu também me interessou muito, porque às vezes as pessoas dizem, já me têm dito que eu às vezes esqueço-me e deixo a conversa, e quer dizer, e as pessoas não explicam muito bem porque é que aquilo foram vacinas, e vocês explicaram também muito bem. E, portanto, gostei imenso desta conversa, muito obrigado pela vossa partilha, e um até sempre. Fiquem E bem. nós é que agradecemos, Sim, nós é que agradecemos. porque isto é muito importante, haver a tal variedade, não é? Sim. A possibilidade de haver várias vacinas. Muito obrigado. Até Obrigada. breve. Tchau. Com licença.